Olá, então fazendo esse vídeo aqui com informações recentes sobre informações que nos afetam diretamente, né, independente de onde você vive aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos mostrar inicialmente aqui opiniões médicas, né, sobre essa pandemia. Então, num exemplo aqui de uma reportagem que foi exibida na RBS, no Bom Dia Rio Grande de hoje, de manhã, Sociedade Rio-Grandense de Infectologia emite alerta sobre a gravidade da pandemia. Então, primeiro, o que os médicos estão dizendo, e eu vou colocar apenas um trecho aqui da reportagem para você verificar. Dele ir para o hospital. A suspeita da família era que os sintomas fossem de um AVC, mas ao chegar lá, descobriram que era coronavírus. O último contato que eu tive com ele foi levando ele, né, para o hospital, e ele era extremamente alto astral, gostava de festa, gostava de companhia, de ver as pessoas, entendeu? Pois é, então esse senhor que apareceu aí na reportagem, infelizmente, veio a falecer. Foi internado, teve alguns sintomas e depois descobriram que era Covid e veio a falecer. Então, claro, nenhum de nós, eu tenho certeza que você não gostaria que isso acontecesse com um familiar seu, assim como eu também não gostaria. Mas ainda falando sobre a opinião dos médicos, então, aqui novamente, no Bom Dia Rio Grande do dia 14 de julho, então foi ontem, Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul defende medidas mais rígidas no combate ao coronavírus. Então, quem está falando isso é um médico. Sociedade de Infectologia são médicos, né? E aí aqui, o governador Eduardo Leite discorda da necessidade de lockdown, ou seja, a Sociedade de Infectologia, se dependesse deles, né, que são médicos, eles gostariam que no Rio Grande do Sul houvesse novamente um lockdown, uma parada geral. Então, são opiniões médicas, né? E ainda tem mais algumas notícias ruins, mas no final nós vamos falar de coisas boas. Então, olha só, número de leitos, notícia de ontem também, número de internados em leitos de UTI com Covid-19 dobra em 5 dias em Santa Maria. Em 5 dias dobra o número de internados em leitos de UTI. Bom, outras notícias assim também exibidas ontem. O número de mortes por coronavírus dobra em uma semana em Cruz Alta. Então você imagina, isso começou em março, né? E agora em uma semana dobrou o número de mortes em Cruz Alta. Então são várias regiões, né? Vindo aqui para a Serra, para Farroupilha, né? Se nós olharmos uma reportagem aqui exibida na Rádio Espaço, então também para falar as opiniões médicas, né? E como elas vão mudando também com o tempo. Então aqui tem o médico Thiago Brunet de Farroupilha, no dia 20 de abril, ele disse então que Farroupilha, ele era diretor, eu acho que ele ainda é diretor técnico da UPA Coronavírus, e ele disse que Farroupilha, ele acredita que Farroupilha não passaria de 20 casos de Covid-19 na cidade toda, né? E ontem, essa semana, então ele chamou o governador de canalha porque ele colocou a bandeira vermelha para a nossa região, etc, né? Então são questões, assim, opiniões médicas que também vão mudando muito ao longo do tempo. Uma questão também que causou e foi motivo de muitas reportagens foi a questão de falta de medicamentos para anestésicos, né? Medicamentos anestésicos. O Hospital de Sapucaí do Sul tem falta de medicamentos para pacientes entubados, né? Isso aconteceu em Canoas, eles foram buscar também nas clínicas veterinárias, porque é o mesmo medicamento, né? E então, aqui em Farroupilha, numa notícia de hoje da Secretária da Saúde, então esse problema não existe, né? Momentaneamente não faltam anestésicos. Foi aqui a Vanessa Zardo, secretária de Saúde, que afirmou hoje. Então, nesse aspecto nós estamos tranquilos. E agora, partindo para as notícias melhores sobre o mesmo assunto, nós temos aqui então tudo que nós olharmos que envolva sociedades médicas, médicos, em sua maioria, né? Eles esclarecem questões sobre ivermectina, hidroxicloroquina, né, medicamentos que poderiam ajudar na prevenção da Covid. Então, eles dizem, na verdade, que os estudos ao uso desse medicamento, eles ainda são inconclusivos, mas o aumento das prescrições
demanda a atenção dos farmacêuticos que vendem isso nas farmácias, etc. E, na verdade, uma reportagem também aqui de ontem, ó, 14/7, médicos e prefeituras do Rio Grande do Sul adotam remédios sem eficácia comprovada. Então, pelos médicos, eles dizem, ó, esses medicamentos para prevenção inicial, que talvez possibilitem que uma pessoa utilize um leito de UTI, eles não têm eficácia comprovada, né? Bom, mas aí, nós, na verdade, e lembrando aqui o que começou com o presidente Bolsonaro, né? Ele dizia que, e ele falava isso porque ele ouviu isso de médicos, né? Para você ver essa questão de muitos médicos falando coisas diferentes também, né? Que causam dúvidas também para os governantes, certamente. Mas que agora, na verdade, vai começar a haver, então, uma notícia aqui de ontem, ó, vai começar a haver pesquisas com a ivermectina, que aqui na Santa Casa de Porto Alegre, ó. E como também nós temos sempre, Canoas tem sido uma cidade que tem começado sempre grandes coisas inovadoras, né? Junto, então, nesse mesmo momento onde nós vemos em Porto Alegre um ensaio clínico para fazer pesquisas com pessoas que apresentem os primeiros sintomas e tomem esses medicamentos com recomendação médica, né? Analisando cada paciente. Isso começou aqui na Santa Casa de Porto Alegre junto com Canoas. E aí eu vou mostrar aqui então uma live feita ontem aqui pelo prefeito, secretário e também outro médico da Sociedade Médica de Canoas, que eles vão começar isso também em Canoas, né? Ou seja, chegou aqui para o Rio Grande do Sul e nós estamos numa situação de guerra contra um vírus. E numa situação de guerra você não pode esperar os protocolos, etc., né? Tudo fique totalmente legalizado com relação a saber se o medicamento tem total eficácia comprovada ou não, né? Então, por essa questão, aqui em Canoas, eu vou colocar uma fala aqui do secretário de Saúde, então, Fernando Ritter, que eu trabalhei junto até maio, então. O uso do medicamento é muito individualizado na relação médico-paciente, tá? Então, ele vai fazer a prescrição, nós estamos agilizando os processos de compra, não tem hoje nas farmácias todos esses medicamentos, nós estamos fazendo compra disso para regularizar os nossos estoques, e o médico ele vai ter autonomia para o médico que quiser usar em qualquer ponto da rede fazer isso. E a pesquisa, né, Luciano, ele vai acompanhar esses pacientes, a evolução, para ver se realmente o uso do medicamento ele influenciou. Então, essa pesquisa começou, né, e vai avançar pelo Rio Grande do Sul, certamente. E começando na região metropolitana, com Canoas e a Santa Casa, fazendo esses testes, essas pesquisas diretamente com as pessoas. Então, surge uma esperança também como alternativa e que vai ser feita, então vão ser feitas pesquisas diretamente com pessoas que têm os primeiros sintomas, né? E todas monitoradas por médicos. Então surge uma esperança que poderia reduzir muito o número de pessoas que vão acabar precisando de um leito de UTI. Então, essas são as informações desse momento que eu pude reunir para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Grande abraço.